Fala aí, empreendedor logístico, tudo bem? Carlão falando aqui, mais uma vez trazendo vídeo aqui para vocês, conteúdo bacana. E agora a gente vai falar sobre tipos de layout de operações logísticas. Vamos passar pelos 3 tipos clássicos, né? Layout U, I, L, e também trazer um tipo não tão clássico, porém ainda muito comum, que é o layout quebrado, beleza? Então depois da vinheta a gente já vai começar o vídeo aí, aproveita para já se inscrever no canal e já dar mais aquele like gostoso aí que faz a gente querer continuar produzindo vídeo. Beleza? Um abraço, vamos lá, fui! Fala aí, empreendedor logístico, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal. Carlão falando aqui, do EDL, beleza? Como já falei lá na introdução, hoje a gente vai trazer tipos de layout de operações logísticas. Então vamos fazer um overview, vocês já vão parar de me ver aqui grandinho, eu já vou pro cantinho, tô aqui, beleza? Então já trouxe uma arte aqui, né, pra gente facilitar a vida, já dei aqui um overview dessa arte. Então o que a gente vai falar? Sobre o layout em I, que é o que tá aqui, o layout em U e o layout em L, tá? Então a gente vai abordar as características, os tipos de operações que são interessantes desse tipo de layout, né? E as mais comuns, desde transportadoras, hubs, que aí entra o caso que é, por exemplo, o layout em L, o layout de operador logístico, que pode ser o U ou pode ser o I. Então a gente vai abordar as características de cada um deles aqui, belezinha? Então, sem mais delongas, já vamos falar aqui do layout em I, tá? O layout em I, ele se caracteriza aqui principalmente em situações de grandes volumes, tá? O que acontece? Quando você tem muita movimentação de itens fechados, ou seja, itens que são movimentados em grandes quantidades e poucos SKUs, tende-se a ter esse tipo de característica de operação. Por quê? É mais dinâmico. Então o processo de recebimento ele já se dá de um lado, como a gente já está vendo aqui, o inbound ele já está aqui de um lado, beleza? E do outro, a gente tem o outbound. Então essas duas operações não se misturam, porque os processos são muito dinâmicos, as entradas e saídas são muito dinâmicas. Outra característica também é a possibilidade de usar estruturas blocadas, como a gente está vendo aqui, né? Então você tem aqui a possibilidade de blocar, porque você tem o mesmo item, pode até variar em lote, mas esse lote até aqui não influencia muito no tipo de produto, e ele precisa sair muito rapidamente e entrar muito rapidamente. Ou seja, ele chega em grandes quantidades, são carretas que chegam ali frequentemente, e saem em grande quantidade também. Então a necessidade tanto de você ter, para poder ter um pouco de diversificação de material, de SKU, ter as estruturas porta-pallets, ou também ter a possibilidade de ter as estruturas blocadas. Então esse também é um tipo de característica de operação, tá? Outro tipo de característica de operação, como eu já falei, é a divisão, né? Então você tem aqui a possibilidade de manusear o material somente de um lado do outro, e na parte que você faz o recebimento, como você tem a necessidade de descarregar muitas carretas durante o dia inteiro, e aí você pode virar até uma operação 24 horas, a possibilidade desses equipamentos poderem descer da rampa, né? Descer da doca e trazer esses equipamentos para cima. E também as características dos equipamentos, eles poderem levar mais quantidade de pallets de uma vez só. Então você não tem a necessidade de vir com a empilhadeira aqui, como tem essa empilhadeira, que ela já está indo fazer o processo de armazenagem do material, como também você tem a possibilidade de manusear esses pallets de forma mais rápida, do jeito que a gente está vendo aqui, e principalmente ter o dinamismo de ter empilhadeiras com equipamentos que eles possam pegar 2 pallets simultaneamente. Tá vendo aqui, ó? Uma vez que ele pode pegar 2 pallets simultaneamente e já alocar aqui na doca, a empilhadeira que vem descarregando na sequência, a transpaleteira, ela já pode levar o material para dentro de forma mais rápida. Que nem a gente já está vendo aqui, ó. Ele já vem, já leva o material e já vai embora. Ou seja, já deixa na área lá de armazenagem, ou vai uma área que, como a gente já comentou, blocado, como está aqui, né? Então ele pode já blocar esse material, já subir ele nas estruturas, ou ele pode ser colocado na estrutura porta-pallet, ou seja, o dinamismo de operação é muito grande. Isso daqui é muito comum, por exemplo, em bebidas, ou itens que têm poucos SKUs e tem uma outra atividade muito grande dentro do armazém. A vida do produto aqui dentro, ela é muito rápida, né? Então passa muito rápido esse processo. Então as características do layout em I,
Esse é um tipo de operação que leva esse layout em I. Claro que pode ter outra, por exemplo, transportadoras de hub pode ter essa característica também, de você ter o recebimento de um lado e a expedição do outro. Isso também pode ser uma característica de hub logístico também, tá? Principalmente transportador. Mas ele também se adequa aqui, operador logístico, no caso de grandes volumes com poucos SKUs. Beleza? Outro ponto que a gente pode trazer aqui é o layout em U. O layout em U ele é muito comum em operador logísticos, e aí pode colocar vários tipos de operadores logísticos. A sua característica, o que que é? É o recebimento das mercadorias ser de um lado a doca e a expedição do outro, ou seja, as docas são do mesmo lado, né? São lado a lado, uma com a outra. Isso é interessante porque facilita o processo de recebimento e expedição, e você também com o processo de cross-docking, você consegue já fazer o manuseio da carga muito próximo à doca, e você não tem a necessidade de atravessar todo um armazém para poder fazer a descarga do outro lado. Essa descarga ela pode ser de um lado, já manusear, e fazer a própria carga do outro. Ou seja, tanto a entrada quanto a saída já se dá muito perto das docas, não tem a necessidade de ficar andando muito com material dentro do armazém, beleza? Característica também de operador logístico, ele pode variar de acordo com o volume. Você pode ter grandes volumes com pouco SKUs, ou pode-se ter volumes menores com uma variedade de SKU muito grande. E aí isso interfere no tipo de posição porta-pallet que você tem aqui, né? No caso, essa é uma porta-pallet, mas você pode ter outros tipos de estrutura aqui de armazenagem. Esse caso eu trouxe a porta-pallet, característica de pique na parte embaixo, mas você pode ter pique também em alturas, dependendo do tipo de equipamento que você tem para manusear, para não ter que ficar baixando toda hora o pallet subindo, né, com a tua empilhadeira. Ou você pode também ter estruturas conforme esse cara aqui, ó, divididos em prateleiras. Então, é um comum também? Sim, é comum. Tanto que você pode ter essas prateleiras nas posições inferiores das estruturas porta-pallets. Também é comum. Então, isso tem o quê? De acordo com o perfil de produto que você pode trabalhar. Se ele for muito pulverizado, você pode aumentar a capacidade de endereçamento nas partes inferiores das estruturas para poder manusear. Outra característica é a forma de endereçamento. Aqui na estrutura na estrutura I, nós temos a característica de entrada e saída de um lado só. Então, por endereçamento, o endereçamento menor ele começa desse lado e o maior termina do outro. Por quê? Característica do tipo de expedição. Então, ele chega de um lado e expede do outro. Então, itens que têm a característica muito mais rápida tendem a ser armazenados na parte final do armazém, para que você tenha o menor índice de movimentação possível. Diferente aqui de itens que têm menor movimentação. Aí eles são colocados na parte de menor endereço, ou seja, um endereço mais baixo. Quanto mais endereço profundo for, mais ele tem a tendência de ser um curva A. Quanto menor o endereço for, e aí o endereço apontando aqui para a parte de embaixo, ele tem a característica de ir para a curva B e C, no caso de um armazém de layout em I. No caso de um layout em U, você já tem que pensar em algumas possibilidades. Por exemplo, esse caso aqui, as estruturas vão até o fim. É característico aqui que o operador ele vai até o fim e volta. Então são pedidos que não são tão pulverizados dentro, não tem muitos itens dentro do mesmo pedido. Então a onda de separação é um pouco diferente. Mas você pode ter situações que há necessidade de você, no fundo aqui, trabalhar essas posições e não ter o espaço aqui para poder o operador passar aqui no fundo, e muitas vezes, dependendo do comprimento da operação, você tem a necessidade de ter túnel aqui no meio, tá? Então, para o quê? Para facilitar o trânsito de equipamentos e empilhadeiras dentro do armazém, mas isso tem tudo a ver com a característica do armazém. Se for, no caso, um armazém curto, que nem esse daqui, não há necessidade, porque você vai perder muita posição aqui no meio, você vai perder algumas posições cruciais aqui no meio, pelo menos até o primeiro e o segundo nível aqui, o terceiro nível vão deixar de existir, então você vai ter só o quarto nível, você vai perder 3 níveis de armazenagem, então 6 posições você vai perder aqui de cada lado, então são 12 posições a menos de armazenagem, e isso tem que ser levado em conta. Então esse tipo de posição aqui, esse tipo de estrutura de armazém já não é tão necessário, porque ele é curto. E isso leva em conta o quê? O tipo de endereçamento que você vai ter que ter para adequar o modelo da operação que você tem. Então, de novo, se o modelo dos teus pedidos, a característica dos seus pedidos são vários itens dentro do mesmo pedido, aí você tem uma variabilidade muito grande ali, ou fazer um processo de separação setorizado ou um processo de separação discreto,
isso vai afetar diretamente o layout e a forma como você vai ter que trabalhar a disposição das estruturas dentro do teu armazém. Mas em via de regra, o manuseio dos materiais ele vai se dar por dentro dessa parte de inbound. Então você pode ter característica de pulverização, onde você vai ter que armazenar, gerar onda de separação, fazer o processamento desse pedido, embalagem, etiquetagem, todo o processamento. Ou você vai ter que fazer o processo de cross-docking. Você recebe esse material, que nem aqui, por exemplo, a gente está pegando uma carga que ela está dentro de um container, ela está sendo colocada aqui na área, no stage aqui para poder ser trabalhada, provavelmente deve ser um cross-docking, e aqui ela já está indo para a separação, ou seja, já está indo para a rua aqui, os veículos já estão esperando. Então uma carga que ela já está sendo manuseada para cross-dock e é uma característica, por exemplo, de operador logístico. Belezinha? Então esse, por exemplo, é uma situação que é viável em relação a esse tipo de layout em U. Outra característica que a gente tem é o layout em L. O layout em L, ele lembra muito o tipo de processo do layout em I. Só que muda que ele é muito característico para hubs de transportadoras. Por quê? As transportadoras, geralmente que elas possuem sorter ou tipo de processamento de pedido na entrada, elas necessitam de um espaço maior, então uma área de embalde separada para poder fazer o processamento, pesagem, cubagem, todo o processo que tange ali necessidade dos hubs de transportadores, e esse processamento ele se dá muito rápido. Nesse caso aqui, ele é um híbrido, né? Então é uma operação que ela tem características de operador logístico, onde que você tem ali a necessidade de armazenar alguns itens, e você tem a característica em L, a posição dos veículos aqui ela pode até alterar. Então eu coloquei aqui no caso 4 docas, mas ela pode ter mais. Então ela pode estar isso aqui, essa lateral inteira forrada de doca aqui, o recebimento somente de um lado, e não ter nenhuma estrutura porta-pallet aqui. Aqui você tem, por exemplo, um sorter. É muito comum esse tipo de operação logística. Por quê? É de acordo com o tipo de manuseio, o tipo de escopo do operador que está trabalhando com esse material. Então tem toda essa característica de se levar em conta. Aqui eu estou trazendo uma característica, por exemplo, de um operador logístico. Tá? Então ele tem ali a estrutura porta-pallets, que ele trabalha em material, e ele destina esse material, segrega esse material, né? Ele faz a parte aqui de consolidação de rotas, né? Então ele faz essa parte de consolidação de rotas e depois ele segrega aqui para fazer a expedição nas docas do outbound. Tá? Então ele, por exemplo, um veículo vai para Jundiaí, outro veículo vai para Sorocaba. As docas de Sorocaba, Jundiaí, elas podem estar distintas aqui, podem estar trabalhadas aqui. E aqui ele faz esse processo de triagem nos caminhões e já vai expedindo eles de acordo com como as cargas vão chegando ou os pedidos vão sendo processados. Isso aqui pode variar também de acordo com o tipo de operação que a empresa trabalha. Então esse é um ponto característico aí no layout L, tá? Caracterizando aqui o recebimento a mesma coisa, inbound, a parte aqui de contagem, conferência dos itens já está segregada aqui, parte de consolidação de cargas ali para poder fazer o recebimento, né, e a conferência dos materiais, processo de armazenagem, ele é todo aqui, e ele segue muito ali a característica, como a gente comentou lá do layout em L. Os itens de grande movimentação, que estão ali nas curvas P e na classificação A de movimentação, eles podem estar armazenados aqui no fundo, porque eles ficam mais fáceis de ser segregados e colocados aqui na parte de expedição para poderem ser processados e despachados. Então você não vai colocar um item de curva A ou um item de curva P aqui no fundo, né? Você já coloca ele aqui na frente, claro, se você tiver espaço. Também há condições de você utilizar blocado e também há condições de você trabalhar com túnel aqui no meio para poder facilitar a movimentação e trânsito das empilhadeiras ou das transpaleteiras, dependendo do contexto, de novo, da operação, beleza? Então essa é uma das características do layout em L também, que se lembra muito o layout em U, ou layout em I, desculpa. Ele lembra muito a característica do layout em I por conta do dinamismo da operação. Então, nesse caso, o layout em L aqui, ele tem que ter uma característica muito grande, que a expedição dele é maior do que o recebimento, por exemplo. O recebimento ele se dá de forma mais consolidada, com carretas ou caminhões de grande porte, trazendo esse material diretamente aqui nas docas, né, de inbound. Porém, a parte de expedição ela pode ter mais docas, porque ele pulveriza mais, ele tem necessidade de ter mais áreas para mandar esse material. Essa é uma característica que pode ser dentro de um operador logístico.
belezinha? Outro layout que chama atenção, é interessante a gente trazer, é o layout quebrado. O que acontece com o layout quebrado? O layout quebrado, ele geralmente não segue essas regras de ter uma doca, ter um local para inbound, um local para outbound. Ele às vezes é só uma porta, que nem o caso aqui. Isso aqui é um estudo de caso, uma operação que já faz muito tempo que eu fiz, e eu fiz o levantamento logístico. Essa entrada aqui é uma rua lateral, pequena, né, nem grande, é uma rua lateralzinha, onde que toda a carga e descarga de veículos é feita aqui, ou na rua, com a empilhadeira indo para a rua, ou um caminhão ele encosta aqui nessa lateral e a empilhadeira vem aqui e pega esses fardos, né, de MDF, né? Se você ver aqui, ó, a forma ela está até manuseando aqui para colocar na posição, são empilhadeiras contrabalanceadas, que elas vêm e manuseiam esses pallets de MDF, do jeito que você está vendo aqui a posição, né? Ele está descendo ou subindo a posição, e a mesma coisa ele acontece aqui fora, quando vai descarregar. Então um toco, uma carreta que chega aqui para descarregar os MDFs, ele encosta aqui nessa parte de fora e carrega. O que acontece? Na hora que tem uma carreta manuseando aqui, não tem expedição. E a mesma coisa, na hora que eu tenho expedição, que nem esses carros estão aqui, eu não tenho recebimento. Então, o que demanda esse tipo de layout quebrado? É a necessidade do logístico, ele poder se adequar a esse tipo de situação, que isso aqui é comum, tá? Não é muito difícil de você encontrar por aí, layouts quebrados. Isso aqui pode, nesse caso aqui, é um mini armazém, então ele não é tão grande, conforme você está vendo a estrutura que está aqui, porém ele pode sim apresentar essa característica aí de desafio em relação à carga e descarga. Então você pode ter horários ali que você tem que definir a carga e descarga, principalmente por conta do bloqueio da lateral aqui. E outro ponto, né, muitas vezes a empilhadeira ela tem que ficar vindo aqui fora para poder descarregar, e isso também é um problema, porque você pode gerar aqui algum tipo de acidente por conta do material, e a característica da empilhadeira ser um veículo ali que está manuseando e andando numa rua comum. Então isso pode ter uma característica aí, negativa em relação à operação. Mas esse tipo de operação aqui, ele também é comum e acontece aí, cabe ao logístico se adequar a esse tipo de processo, né? Então aqui tinha horários definidos de recebimento e expedição, então a expedição sempre era na parte da manhã e você tinha o recebimento das mercadorias ali. Quando tinha necessidade de ter uma carreta lá descarregando e muitas vezes um cliente precisava pegar uma carga urgente para poder atender algum pedido, alguma situação, isso aqui acontecia, né? Então você tinha lá 2 operadores ou um colaborador, pegava a chapa na mão e levava lá fora para carregar o veículo do cliente. Isso acontecia? Sim. Fala a verdade, acho que isso acontece até hoje. Beleza? Então esses são os pontos, tá, que a gente podia falar aqui em relação a layouts, para a gente entender como é que funciona essa parte aí de entendimento das operações, para ver como é que elas funcionam, como é que se dá esse ponto aí de entre os layouts, como é que as coisas funcionam, como é que se dá essas informações, né? É bem interessante se entender isso daí. Deixa eu ver se eu consigo rodar aqui. Então é bem interessante se entender como é que funciona isso dentro da logística, e para você poder se achar. Então, putz, eu estou trabalhando no layout em I. Ah, não, eu estou trabalhando no layout em U. Pô, qual a característica desse layout? Ele é um operador logístico? Você tem que ter muito manuseio de material? Tudo depende de acordo com o escopo de material, o escopo que a empresa trabalha, o escopo de pedido, qual é o perfil de pedido, qual é o ticket médio de pedido, se há necessidade de ter que ter pulverização de pedido. Ah, não, os itens são relativamente grandes, então tem essa necessidade de manusear menos os itens, enfim, tudo cabe a cada situação, beleza? E aí cabe a você se adequar e se achar em relação aos layouts de operação, possíveis layouts de operação, incluindo o layout quebrado. Belezinha? Então, desejo sucesso para você, forte abraço, fique bem, até o próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau, falou!